RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o Jornal Esta Hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. A operação da Polícia Judiciária neste fim de semana resulta em 2 detidos, um estrangeiro por tráfico de droga e um nacional por falsificação de documentos. Parlamentos de Cabo Verde e Portugal vão passar a marcar posições sobre a agenda das cimeiras bienais entre os dois países. Vamos ao desenvolvimento. A Polícia Judiciária deteve esta madrugada no Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela um cidadão nigeriano na posse de 230 gramas de cocaína. O cidadão chegou a Cabo Verde num voo com ligação da Guiné-Bissau, foi presente ao tribunal e a medida de coação foi a prisão preventiva. A droga estava oculta no corpo do delito, mais especificamente no reto, e foi descoberta após diligências realizadas pela PJ que resultaram na apreensão da substância ilícita. Nas operações durante este fim de semana, a Polícia Judiciária, através da sua secção central de investigação de corrupção e criminalidade económica e financeira, deteve também, na sexta-feira, um homem de 45 anos na localidade de Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina, em cumprimento de um mandato de busca e um mandato de detenção fora do flagrante delito. A detenção surgiu no âmbito de uma investigação que identificou o arguido como responsável pela elaboração de contratos fraudulentos destinados a cidadãos interessados em obter vistos de longa duração para Portugal. Os parlamentos de Cabo Verde e Portugal vão passar a marcar posições sobre a agenda das cimeiras bienais entre os dois países. A decisão consta do acordo de cooperação hoje assinado entre as Assembleias da República de Cabo Verde e de Portugal. Uma reportagem que brevemente vamos retomar com o Levi Salomão. A presidente da FECAD, Euridice Andrade, chamou a atenção esta manhã para a condição das pessoas portadoras de deficiência em Cabo Verde durante a cerimónia da apresentação da Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência para o Horizonte 2030. Aquela responsável lembrou que, mais do que nunca, é preciso liderança das pessoas com deficiência, pois sofrem com a discriminação, estigma e preconceito no seu dia-a-dia. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência nos faz lembrar que precisamos da liderança das pessoas com deficiência, mais do que nunca. O secretário-geral das Nações Unidas mencionou nas suas palavras no dia 3 de dezembro, pois as pessoas com deficiência sofrem e continuam a sofrer duplamente com discriminação, estigma e preconceito na nossa sociedade cabo-verdiana. No seu dia-a-dia, enfrentam barreiras na saúde, da educação organizacional e social. Quando se fala de inclusão, não se espelha na palavra inclusão, mas sim uma mera integração das pessoas com deficiência. A cerimónia de apresentação da Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência foi presidida pelo Primeiro-Ministro. Luís Correia Silva reconhece que as pessoas com deficiência estão em desvantagem e em desigualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho, por isso chama atenção para uma maior vontade política para criar emprego. Uma vontade política para criar emprego, porque isto exige vontade política para criar emprego, para além daquilo que são as necessidades económicas, isto existe. A necessidade política é que, em situações em que você tem que fazer recrutamento, fazer seleção, não é só estabelecer cotas, é saber que uma pessoa com deficiência pode fazer esse mesmo trabalho se você criar as condições de criar todas as condições para fazer. Se, à partida, colocar as barreiras, é evidentemente que não entra. Esse é um trabalho que tem que ser feito a nível público, a nível empresarial, até porque o maior empregador em Cabo Verde é o setor privado, não é o Estado. Estratégia Nacional de Inclusão de Pessoas com Deficiência para o Horizonte 2030 vem colocar uma tónica importante no acesso ao emprego e educação para igualar oportunidades e garantir a inclusão para as pessoas com deficiência. Voltamos ao assunto anterior. Os parlamentos de Cabo Verde e Portugal vão passar a marcar posições sobre a agenda das cimeiras bienais entre os dois países. A decisão consta do acordo de cooperação hoje assinado entre as Assembleias da República dos dois países. Levi Salomão.
O protocolo substitui o anterior assinado entre Portugal e Cabo Verde, que visava reforçar a proximidade entre os dois parlamentos e elevar a qualidade parlamentar. O acordo agora assinado introduz uma dimensão política ao diploma, como explicou o Presidente da Assembleia da República de Portugal. No sentido que entendemos que será útil no futuro, que previamente às cimeiras que os nossos executivos fazem de 2 em 2 anos para tratar e cuidar dos temas que preocupam aos nossos dois países, possa haver previamente também uma troca de impressões entre os parlamentares do Parlamento de Cabo Verde e português, para que se possa fazer sugestões e recomendações para que os executivos, que têm a responsabilidade primeira da condução da política externa, possam considerar na sua agenda. Uma decisão que Branco Aguiar classifica de valor acrescentado às relações entre Portugal e Cabo Verde, com ganhos também para a CPLP, que, sublinha, tem registrado sinais de perturbação que preocupam. Acredito também que, por via disso, iremos também contribuir para que, ao nível da CPLP, as instituições, parlamentos, ganhem um novo fôlego, um novo prestígio e que sejam cada vez mais confiáveis junto das populações. Para o Presidente da Assembleia da República de Cabo Verde, a visita de Branco Aguiar ao país traz a marca de consolidação da democracia parlamentar. A diplomacia parlamentar é hoje extremamente importante, tendo em conta os desafios do mundo odierno, tendo em conta que estamos a ver situações de muita imprevisibilidade, o mundo é imprevisível, daí que os temas que têm a ver com a democracia, com o Estado de Direito democrático, com a dignidade da pessoa humana, as liberdades todas elas, são temas que nos são muito caros e competerá aos parlamentos, nomeadamente ao Parlamento português e ao Parlamento cabo-verdiano, estarmos na linha de frente na proteção e na consolidação da democracia, do Estado de Direito, das liberdades e da dignidade da pessoa humana. No discurso alinhado dos dois líderes parlamentares, Juscelino Correia subscreve as preocupações com o que chama de sinais vindos da CPLP. Somos parte da Assembleia Parlamentar da CPLP, vemos com alguma preocupação alguns sinais a nível da nossa comunidade e nós estamos disponíveis e prontos para, no âmbito da diplomacia parlamentar, dar a nossa contribuição para que os assuntos sejam resolvidos de forma institucional e da forma melhor possível para o bem dos nossos cidadãos. O Presidente da Assembleia da República de Portugal está de visita a Cabo Verde por 3 dias, além do encontro de trabalho com Juscelino Correia e delegações. Branco Aguiar efetuou visitas ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, José Maria Neves. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Eliso Freire, tutela do INPS, considera natural a comunicação da administração do Instituto Nacional de Previdência Social em anular os leilões 8 meses depois do posicionamento do Banco de Cabo Verde e do próprio Governo, que sugeria a anulação e adequação dos procedimentos para os futuros leilões. A naturalidade, porque vai ao encontro daquilo que o Governo tinha sugerido. Nós consideramos que os leilões são importantes, são um fator de aumentar a sustentabilidade do nosso sistema de segurança social. É importante para permitir maior competição no acesso a um depositante que é sistémico, que é o Instituto Nacional da Previdência Social. Considerando o Governo que houve momentos em que uma das entidades apresentaram uma queixa ao Banco de Cabo Verde. O Banco de Cabo Verde, enquanto conselheiro do Governo, remeteu o processo para o Governo. O Governo, analisando, ouvindo o contraditório, considerou ser mais prudente, mais transparente, fazer a anulação do segundo leilão e, o mais importante, é continuarmos com os leilões. Ou seja, com o regulamento e com o procedimento, os leilões vão continuar. Numa carta datada de 6 de dezembro corrente, o INPS comunicou ao Governo e deu um prazo de 10 dias ao IIB, Banco Internacional de Investimentos, que tinha vencido os leilões para devolver 300 mil contos referente ao segundo leilão. A Federação Cabo-Verdiana e a Universidade de Coimbra assinaram esta segunda-feira na Praia um protocolo de cooperação no quadro da instalação da Academia da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Com esta cooperação, a prestigiada estrutura de ensino superior portuguesa
disponibiliza-se a dar todo o apoio possível no domínio da formação de diferentes agentes desportivos nacionais. A reportagem com Jean Teixeira. Após a assinatura do documento que marca a cooperação com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, nesta segunda-feira 9, na sede da FCF, o vice-reitor da Universidade de Coimbra disse ser uma grande honra cooperar com Cabo Verde, país que possui fortes laços com Portugal e Coimbra de forma particular, na formação de muitos quadros do arquipélago. João Nuno Calvão da Silva manifesta total disponibilidade da sua instituição em colaborar com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol no domínio da formação de técnicos nas várias áreas ligadas ao desporto. A Universidade de Coimbra dará todo o apoio que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, juntamente com os seus parceiros, em particular com a FIFA, pensar que são importantes para o desenvolvimento do futebol e do desporto em Cabo Verde. Portanto, da nossa parte, teremos toda a disponibilidade, toda a vontade política, todo o interesse, toda a honra em corresponder de acordo com as necessidades que sentirem que o futebol Cabo Verde possa ter e que nós possamos cumprir. Isso passa, obviamente, por conferências, por workshops, por cooperação a nível da formação dos técnicos, dos jogadores, sobretudo nesta estrutura que está aqui a ser criada pela Academia da Federação, na pessoa do professor Anderson Barbosa, que foi um pilar para isto, e há, de facto, aqui uma visão de futuro que Cabo Verde tem através da sua federação. Por sua vez, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Márcio Medo, destaca a assinatura do protocolo com uma das mais prestigiadas universidades do mundo, que ao longo dos anos vem formando quadros, incluindo muitos cabo-verdianos. Digo sempre que a Universidade de Coimbra é uma parceira de desenvolvimento de Cabo Verde, portanto, e nós agora estamos a entrar, o futebol, o desporto está a entrar, portanto, nessa parceria mais estreitas para proporcionar uma formação sólida aos nossos agentes esportivos, portanto, não só a formação na área técnica em si do futebol, mas também na área da gestão desportiva. Portanto, vamos ter cursos para gestão desportiva, para o marketing desportivo e para outras áreas afins, assim como teremos também formação de treinadores, de pessoal ligado à saúde, portanto, no desporto, fisioterapeutas, massagistas, médicos, portanto, para além de ainda termos a possibilidade de participarmos em workshop, em conferências que serão organizadas pela Universidade de Coimbra a nível do desporto. A Academia da Federação Cabo-Verdiana de Futebol será uma estrutura de desenvolvimento tendo em vista a promoção do futebol através da oferta formativa, preconizando a educação e formação de agentes desportivos, nomeadamente treinadores, árbitros, dirigentes técnicos de saúde, entre outros técnicos. E o professor da Escola Pentagrama, Tó Tavares, reiterou hoje a necessidade da sistematização do ensino da música em Cabo Verde e da formação daqueles que a ensinam. Este agente educativo e cultural falava à margem do workshop sobre a salvaguarda da Morna, que acontece numa altura em que se assinalam 5 anos após a sua classificação como Património Mundial pela Unesco. A Rádio Cabo Verde, à margem desse evento, a técnica do IPC, que coordenou o dossiê da candidatura da Morna, defendeu uma vez mais a necessidade de uma organização externa ao Instituto do Património Cultural para se dedicar exclusivamente à Morna. Meia Lopes dos Santos. Capitalizar os novos talentos musicais para a música tradicional, tendo em conta a diversidade de géneros cuja influência recebem na atualidade, é uma necessidade apontada pelo professor da Escola Pentagrama, que, à semelhança da técnica do IPC, tem noção de que os novos compositores de Morna estão a rarear. Tó Tavares defende que a música e a Morna não deve continuar a ser transmitida de forma empírica. As escolas públicas têm que assumir o seu papel de introdução do ensino de música na escola. Isto é um dos elementos capaz de aglutinar e criar movimentação a nível nacional à volta da Morna e da música tradicional cabo-verdiana. Primeiro, a formação dos músicos. Nós não podemos continuar a entender que devemos continuar todo o tempo a transmitir de uma forma empírica a nossa música. É preciso formar a docência. Eu há bem pouco tempo, eu constatei que foi por um espanto meu. Tivemos que fazer uma formação na minha escola em que envolveu alguns professores daqui da cidade da Praia. Eu acabei de tirar uma fotografia com cerca de 11
professores de música. Estes professores precisam de formação. Nós precisamos dar, de facto, o ênfase à parte científica da música cabo-verdiana, que ela também existe. E para isso é preciso formar professores e também formar aqueles professores que hoje têm escolas de música. A nível internacional, quando um bem cultural é declarado património mundial, há a criação de organismos específicos para a sua salvaguarda. Sandra Mascarenhas, do IPC, reitera essa necessidade para a Morna, prevista no plano de salvaguarda, tendo em conta que o Instituto do Património Cultural não terá a capacidade extrema de desempenhar esse papel para todos os patrimónios classificados. Para a cidade velha, que é património mundial, que é património material, há sempre essa necessidade de haver um plano de gestão, de se criar um gabinete de gestão ou um outro figurino qualquer. O mesmo se deve aplicar às manifestações do património material que são registadas pelo Unesco, porque é o que acontece em toda a parte do mundo. A manifestação é registada, paralelamente cria-se e está no plano a criação de um organismo, de uma instituição, pode ser algo entre o Estado e a sociedade civil, que seja responsável, que as pessoas revejam. Quem faz cultura são as comunidades, mas é preciso alocar também recursos para a sua salvaguarda e manutenção. Enquanto património vivo, já é hora de trabalhar com afinco em Cabo Verde no reconhecimento da multiplicidade de artistas, músicos e agentes culturais que aglutinam conhecimento em relação à Morna, defende a técnica do IPC, Sandra Mascarenhas. O Brasil tem, no capítulo de reconhecimento, por exemplo, a figura do tesouro vivo. Portanto, a pessoa que é considerada como detentor de saber, portanto, quando atinge uma determinada idade, para aí 80, 90, tem direito a um subsídio e tem o reconhecimento formal como detentor, por exemplo. Portanto, o reconhecimento é um dos eixos, que aparecem no plano de salvaguarda da Morna. Nós vamos rever o plano, mas tem que ter uma base. Qual é a base? É o inventário da Morna. É preciso inventariar de novo, ver o que é que mudou, até porque nós podemos, em termos de artistas, há muita gente que morreu, há pessoas que deixaram de estar na música, espaços que abriram, novos espaços que fecharam, então é preciso refazer toda essa cartografia da Morna e depois aplicar o plano de salvaguarda. De referir que o Instituto do Património Cultural, conforme avançado anteriormente pela Presidente Ana Samira Silva, estará a trabalhar na atualização do plano de salvaguarda da Morna para o horizonte 2030. E a terminar o nosso Jornal da Noite, a Escola de Condução Moraes e Graça, em São Vicente, mobilizou parcerias da Polícia Nacional e da Direção-Geral dos Transportes Rodoviários, através da Delegação de São Vicente, realiza hoje, a 12 deste mês, jornadas de condução defensiva. Arnaldo Borges. Procura com a jornada de segurança rodoviária. O diretor da escola, Celestino Moraes, assume-a como responsabilidade social da escola. Porque todos os dias, não da forma condutores chegou na estrada, então não tem a entender que não devia dar um contributo além disso. Daí que, tendo em conta que 30 de novembro, que passa há bem poucos dias, é Dia Nacional da Segurança Rodoviária, não entender que, associado a mês de dezembro, que é mês de muito movimento, nas estradas, eu tenho a entender que não devia dar-nos contribuição para mais segurança. Para isso, de lado do condutor, não precisa ter comportamento defensivo, daí no cria a jornada de condução defensiva. E também ele quer só para condutores, mas tem para peões saber qual é que esses direitos e essas obrigações, por forma não tem menor índice de sinistridade nas estradas. E o que não tem sido também aconteceu nas nossas estradas, quer na São Vicente e no Chile. No dezembro de Natal da Alegria, o ideal é observar comportamentos que contribuem para o reforço do ambiente de felicidade. Nossa contribuição é exatamente para isso, para não evitar, para não diminuir o máximo o risco de acidentes e fazer com que a família se passe a época natalícia de forma feliz e na segurança, quer na estrada, quer nas suas casas. O Código de Estrada indica obrigações, mas também direitos que devem ser postos de lado se necessário for. Mesmo quando tem pleno direito, mas deve espiar se aquele que tem a obrigação de ceder boa prioridade, se ele de cumprir. Caso ele que cumprir, bota gina defensiva, bota evita perigos de acidentes. E tem outras normas também na condução, prevê onde é que pode aparecer um perigo para evitá-lo, e um conjunto de regras. Tem atenção também ao uso do álcool, que é muito importante, saber. E não só álcool, outras drogas, medicamentos,
tudo isto a fazer parte daquilo que não tem a entender, que é comportamentos e atitude que condutores devem ter sempre atenção quando entra na estrada. Escola de Condução Moraes e Graça na promoção da segurança com a jornada Condução Defensiva nas instalações da escola de hoje a 12 deste mês. E quando estamos a 6 segundos das 19 horas e 20 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Nós voltamos amanhã, a partir das 15 horas. Até lá, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.